Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder e estamos aqui em mais um vídeo para falar um pouco sobre as aplicações das leis de Newton para o plano inclinado e também discutimos um pouco sobre a força de atrito. Nós já postamos dois vídeos com alguns exercícios sobre a parte de plano inclinado e agora nós vamos ver o que muda se nesse plano inclinado você tiver também um atrito. Nós faremos aqui duas questões, uma delas é de plano inclinado, a outra é de um plano horizontal com um bloco suspenso, e que também, mas nesses casos aqui, há o atrito atuando no movimento. A gente sabe que o atrito, só para dar uma introdução aqui, ele sempre vai surgir quando você tende a movimentar algum corpo que se encontra parado, né? Então, se você tem um corpo parado sobre uma superfície rugosa, esta superfície, a gente sabe, se nós olharmos microscopicamente, ela tem uma irregularidade. E essa irregularidade que faz com que, quando algum bloco, alguma coisa é apoiado sobre ela, tenha um atrito, né? A gente sabe que o atrito existe e é o motivo pelo qual nós conseguimos andar. Quando eu estou andando, não é? Então, nós empurramos o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente, e isso é o motivo pelo qual a gente consegue andar para alguma direção que a gente queira. Então, sempre que você tende ou tenta mover alguma coisa que está parado com a força F, surge uma força contrária, alguns livros eles costumam escrever a força aqui embaixo, né, porque é onde o atrito realmente atua, que é entre o bloco e o piso. Então, aqui está a força de atrito. F. A gente costuma usar esse F diferente aqui para representar o atrito, né? Então, o atrito ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o estático, quando o bloco não se movimenta, quando ele fica parado, ou ele pode ser chamado de força de atrito cinético, quando esse bloco começa a se mover para a direita devido a essa força, né? Quando ele está se movendo, a força de atrito que é responsável é a força de atrito cinético. Tanto faz dizer força de atrito cinético ou dinâmico, tanto faz, tá bom? Então vamos lá para a questão. A questão que a gente quer fazer, que é essa aqui, ó. Cadê? Deixa eu clicar aqui no... Deixa eu passar aqui rapidinho para questão 5. Tinha colocado ali o link, o slide, mas não estava indo. Enfim, porque está com a canetinha aqui, né, ativada. Então, a questão 5 que a gente vai fazer é a 17 da lista, onde você tem um esquema experimental mostrado abaixo, é composto de dois blocos, A e B. Suas massas são respectivamente iguais a 10 kg e 11 kg. Então, esse aqui tem 10 kg. 10 kg. Eu não vou escrever aqui, porque senão vai... mas já para ver aqui, né? A massa do A, aqui é do A, né? É 10 kg. A massa de A. E a massa do B é 11 kg, que é o bloco que está suspenso, né? A massa de B. Aí são dados o seno, 37 graus, e o cosseno, 0,6 e 0,8, respectivamente. Aí na questão diz o seguinte, ó, se o bloco A estiver subindo com velocidade constante, determine. Pessoal, toda vez que falar que a velocidade é constante, já lembre que a força resultante é zero. Ou seja, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E como na segunda lei de Newton eu tenho força resultante igual a massa vezes a aceleração, então você já vai saber que a força resultante é zero. Então não tem aceleração nesse caso. Então na letra A é pedido para você calcular a tração no fio, o módulo da tração no fio. Que tração é essa? Lembre, sempre quando você começar uma questão que há plano inclinado, ou uma questão que você vai estudar as aplicações das leis de Newton, você sempre tem que começar com o diagrama de forças, que é fazendo aqui as forças que atuam neste bloco, né? Então, nós temos aqui ó, a tração, que vai fazer ele subir, né? Note que a questão já disse que ele vai subir, né? Entendeu? Aí aqui você tem
o peso tangencial. Alguns livros vão chamar de Px, né? Então tanto faz. Aqui a gente chamou de peso tangencial, que é a componente do peso que é paralela ao plano, né? Nós temos também a componente normal do peso, que alguns livros vão chamar de Py, tá? Deixa eu tentar fazer aqui bonitinho. Quando é meio inclinado assim, fica ruim de escrever aqui na mesa digitalizadora, né? Então, peso normal, nós temos ainda a normal aqui, ó. Tanto faz força normal ou só o N, né? Vou usar só o N aqui, tá bom. Será que falta alguma força? Lembre, nesse caso aqui, dessa questão, ela fala que tem atrito, né? Tanto é que aqui na letra C, pede para você calcular o coeficiente de atrito. Então, quer dizer que existe atrito entre o bloco e o plano inclinado. E esse atrito sempre é no sentido contrário do movimento. Seria aqui assim. Força de atrito. Para aqui para baixo, né? Então, temos a força de atrito cinética. Ficou um pouco ruim de escrever aqui, né? Deixa eu ver. Se eu colocar outra cor, será que fica melhor? Vou colocar um vermelhinho aqui. Então, o vermelho é esse aqui, ó. Força de atrito cinético. Quando o bloco está subindo, aí você tem aqui a força de atrito cinético no sentido contrário. Pronto, tem todas as forças. Aí, notem também que a força normal e a componente normal do peso, elas não vão interferir no movimento, entendeu? Então, você não precisa, nesse caso, estar preocupado com o que vai acontecer com o movimento em si, por causa da força normal e da componente do peso. Entretanto, note que quando você vai calcular a força de atrito, né? Deixa eu colocar aqui, voltar para a minha cor azul. A força de atrito cinético é dada pelo μ cinético vezes a força normal. Então, você vai precisar calcular a força normal aqui para poder calcular qual é o valor da força de atrito, beleza? Só que na primeira questão, na verdade, como ele quer atração no fio, então vai precisar você se preocupar, por enquanto, com ela, tá bom? Então, vamos fazer... Mas eu vou deixar ela aí. Deixar essa expressão aí, embora a gente não vá usar. Na direção do movimento, o que é que vai acontecer? Note que o movimento aqui, como ele é um movimento de subida, o que é que a gente aprendeu? Todas as forças que estiverem no mesmo sentido ficam positivas e as que estiverem no sentido contrário ficam negativas. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Ó, e note que não tem aceleração. A aceleração é zero, né? Então, para o bloco A, o que é que nós vamos ter? Eu tenho uma tração para cima e tenho para baixo o peso tangencial e temos também a força de atrito cinética, beleza? Nós temos essas duas coisas aí, que vai ser igual a zero. Isso para o bloco A. E por que é igual a zero aqui? Porque o bloco está subindo com velocidade constante, beleza? Para o bloco B, eu já vou ter o seguinte, ó, para o bloco B, note que aí nem fez o diagrama de forças para o B, né? Mas para o B você tem um peso de B para baixo e tem a tração para cima. A gente sabe que o movimento desse bloco vai ser para baixo, já que o outro está subindo, ele tem que descer, né? Então, você tem o peso de B para baixo, menos a atração para cima, também vai ser igual a zero, porque a velocidade em que ele desce, o bloco B vai ser constante. Ó, do diagrama que a gente fez do bloco B, já dá para você tirar o valor da tração. Se você passar a tração para a esquerda, fica o peso de B. Quem é o peso de B? A massa de B vezes o G. É igual à tração. Pronto, então daqui eu já tiro o valor da tração, porque eu já tenho a massa de B vezes G. Eu criei as duas equações aqui para você, a partir do diagrama de forças, né? Mas a partir dessa equação para o corpo B, eu já posso calcular a minha tração, sem problema. Só substituindo os valores agora. Como é que fica? Quem é a massa de B? Nós vimos aqui em cima, né? Que é 11. E o G sempre é 10, que é igual à tração. O G a gente colocou... A gente já sabe que é esse valor, embora não tenha na questão aqui, né? Dizendo, mas tudo bem.
é sempre esse mesmo valor. Eu vou inverter os lados, né? O segundo membro vira primeiro membro e fica T igual a 10 vezes 11 dá 110 newtons. Pronto, então já foi-se embora a letra A. Calculei a tração. A tração que está no fio. Note que eu nem precisei da equação para o bloco A, né? Nem precisei. Só precisei da equação para o bloco B. Bom, na letra B, ele quer saber a intensidade da força de atrito entre o bloco e o plano inclinado. Aí sim, como você quer a força de atrito, eu posso usar a equação para o A, que é essa aqui, né? Eu vou colocar aqui letra B, ó, e o que eu quero na letra B é a força de atrito. Não precisa você substituir essa formulazinha que está aqui em cima, porque o que eu quero já é a força de atrito. Aí, através dessa equação A, eu tenho o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, tração menos o peso, a componente tangencial do peso, é igual, vou passar a força de atrito para a direita, então ela fica positiva. A tração eu já descobri na letra A. E o PT, que é o peso tangencial? Nós sabemos que o peso na tangencial é igual a M vezes a massa de A, nesse caso, vezes G, vezes o seno de θ. Aí você pode perguntar, professor, por que usou a massa de A? Porque a massa de A é que está aqui, né? No plano inclinado, né? Ela está aqui, ó. Então, por isso que a gente usa ela, tá bom? Bom, eu estou fazendo o cálculo logo para depois substituir o valor de PT aqui, ó, do peso tangencial, beleza? Então, vamos fazer aqui as substituições. A massa de A é 10, que está lá em cima. O G também é 10. E o seno de θ é igual a 0,6. 0,6. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 0,6 dá... 10 vezes 10 é 100, vezes 0,6, 60 newton. Pronto, então já sei quanto é o PT. Então, eu posso substituir aqui, ó. Vou botar uma setinha aqui, ó. Implica. Ó, a tração é quanto? A tração está aqui na parte... Deixa eu botar de outra cor para continuar com roxo aqui. Vamos lá. A tração é 110. O peso tangencial é 60. Então, a força de atrito cinético vai ser 110 menos 60, que dá 50, né? Então, setinha, força de atrito cinético é igual a 50 newtons. Beleza? Eu inverti aqui a equação, não tem problema em fazer isso, né? Porque se eu digo que x é igual a b, então b igual a x, tanto faz, né? Então, tá aqui o resultado da letra B. Agora, na parte C, aí sim, ele quer que você calcule o coeficiente de atrito cinético do índice anterior. Então, para calcular o coeficiente de atrito cinético, tem que usar essa primeira equação aqui, que é a equação da força de atrito cinético. Tá bom? Então, para isso, note que eu vou precisar da força normal. Quem é a normal? Note, a normal, ela está aqui, ó, nesse bloco, apontando para, digamos, para cima, né? Ou seja, inversamente oposta à componente normal do peso, que é o PN. Então, as duas vão ser iguais, ó. Normal, a força normal, vai ter que ser igual à componente normal do peso. E quem é a componente normal? A componente normal do peso é MA vezes G vezes o cosseno de θ. Não é? E é o cosseno de θ porque a gente, quando faz as componentes do vetor peso, então a componente PN ela é adjacente ao ângulo, né? Então fica cosseno de θ. Substituindo os valores, eu vou ter a massa de A é 10. Por que é 10, professor? Porque está aqui, ó. Aqui em cima, né? Então é 10. O G também já sabe que é 10. E o cosseno de θ é quanto? Está na questão, é dado, né? 0,8. 0,8. Então, 10 vezes 10 vezes 0,8 vai dar 80 newtons. Então, achamos a normal, que é igual ao PN, né? É igual, uma é igual a outra, né? Então, eu posso colocar aqui dizendo o seguinte, a força normal também vai ser igual a 80 newtons, já que as duas estão se equilibrando, né?
Bom, então agora eu posso calcular o coeficiente de atrito, porque ó, a força de atrito cinético é o μ cinético vezes a normal. Então, substituindo, nós temos a força de atrito cinético obtive na parte B, que é 50. O μ cinético. Esse μ está um pouco feio, né? Deixa eu tentar refazer. μ cinético vezes a força normal, que é 80. Aqui eu posso cortar o 0 com 0, sem problema. E o μ cinético vai ser 5 sobre 8. μ cinético, deixa eu colocar aqui mais em cima. μ cinético é igual a 5 sobre 8. Quando você divide 5 sobre 8, você vai ver que esse resultado vai dar 0,625, né? Eu vou fazer aqui só para você aprender, quem não sabe divisão, né? Como é que eu divido 5 por 8? 5 dividido por 8 não dá, então é 0, e adiciono o 0 aqui. 50 por 8 dá 6, porque 6 vezes 8 dá 48, é o que mais se aproxima, né? Então aqui sobra 2. Então, você acrescenta o 0, né? Depois da vírgula, sempre você acrescentando 0. 20 sobre 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 16. 16 para 20 é 4. Aí, mais uma vez, o 0. 40 por 8 vai dar 5. Então, deu 0,625. Eu não vou fazer aqui o 5 vezes 8 vezes dá 40, né? Porque senão vai... Cadê aqui? Opa, peraí. Aqui vai dar 40, gente. Ó, 40. 40 menos 40. Então, o resto aqui dá 0, né? Vou colocar aqui de lado. Tá ficando tudo bem bagunçado, né? Então, 0 aqui. Enfim, espero que dê para entender aqui. Então, deu 0,625. Então, o μ cinético é igual a 0,625. E lembrando que o μ é uma grandeza adimensional, então ele não tem unidade. Tá bom? Então fica assim, 0,625. Vamos para a próxima. A próxima é um pouco diferente dessa, mas também tem atrito, tá bom? Então vamos lá, essa aqui, ó. Os blocos A e B, representados na figura, têm massas respectivamente iguais 6 kg e 4 kg. O fio e a polia são ideais e G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa questão, o valor de G está aqui, né? 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que ele diz? O que significa o fio e a polia serem ideais? É que essa polia aqui, ó, ela não tem atrito nenhum. Ela gira sem oferecer nenhuma resistência. Ou que o atrito dela é tão pequeno que na questão ela é desconsiderada. O fio ser ideal significa que ele não estica. É um fio que não estica, né? Um fio que a gente diz que é inextensível. Ele nem estica e a massa dele é tão pequena que não interfere também no resultado. Você só precisa considerar a massa do bloco A e do bloco B sem problema, tá bom? Aí ele diz que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície de apoio é μc igual a 0,5. Aí, mais uma vez, tanto faz chamar μ cinético ou μ dinâmico, atrito cinético ou dinâmico, tá bom? Sabendo que o sistema foi abandonado em repouso, então ele começa com velocidade igual a 0, embora aqui nessa situação a gente não precisa dessa informação, porque no caso, para o cálculo da aceleração aqui não precisa saber disso, tá bom? Então vamos lá. Eu quero calcular a aceleração. Essa questão é diferente da outra porque o bloco estava subindo acelerado, né? Aqui não, tem uma aceleração. Então, quais são as forças que atuam no sistema? Mais uma vez, eu tenho a tração aqui, ó. Tração para a direita. Eu tenho o peso do bloco A para baixo. Peso do A para baixo. Eu tenho a força normal, que equilibra o peso para cima, normal de A. E tem para a esquerda aqui, ó, para a esquerda, eu tenho a minha força de atrito cinética, que é a única força aqui que se opõe ao movimento, tá bom? Pronto, para o bloco A eu tenho isso. Para o bloco B eu tenho a tração para cima, aqui, ó, a tração. Eu tenho um peso de B para baixo, peso de B. Opa, apagou aqui sem querer, peso de B para baixo.
Pronto. Caso você queira, na questão, calcular quem é o peso de A, quem é o peso de B, já fazer essas contas antes, pode fazer sem problema, porque acaba facilitando, né? Na hora de substituir, tá bom? Eu vou colocar aqui a letra A e já vou fazer os cálculos aqui, ó. O peso de A, todo mundo está ciente que é a massa de A vezes G. E a massa de A é 6, 6 vezes 10, que é 60 newtons. Pronto, calculei o peso de A. Já o peso de B é igual a massa de B vezes G. A massa de B são 4 kg vezes 10, que dá 40 newtons. E note que o que é que eu fiz aqui? Eu estava olhando aqui, ficou apagado o peso de A. Enfim, não sei como apagou o P aqui. Eu estava olhando para cá pelo seguinte, note que o M de A e o peso de A são iguais porque eles se equilibram, né? Note, o bloco não vai fazer isso, entrar dentro desse plano aqui. Nem o bloco vai fazer isso aqui quando estiver se movimentando para cima. Não faz. O movimento dele só acontece assim, ó, na horizontal. Na horizontal e nunca na vertical. Como não acontece na vertical, então a normal tem que ser igual a força-peso. Beleza? Então, ó, esse peso de A vai ser igual a normal. Eu vou colocar só N porque só o bloco que está na superfície aqui que tem a normal, né? O outro não tem. Beleza? Então, vou deixar só N. Então, o peso de A é igual a normal. E por que eu preciso da normal? Para calcular a força de atrito, né? Note, a força de atrito, já vou colocar aqui também. Força de atrito cinético é μ cinético vezes a força normal. Quem é o μ cinético? Tá aqui, 0,5. E a força normal é 60. Isso aqui vai ser igual a 30 newtons. Fazer isso aí facilita, como eu já falei, né? Quando você for substituir nas suas equações, tá bom? Pronto. Para o bloco A, vamos ver o que acontece, né? Para o bloco A, quais são as forças que vão estar no sentido do movimento? O movimento é para a direita aqui, ó. Claro, né? O bloco B está, como ele está suspenso, ele vai descer acelerado e puxar o bloco A para a direita. Então, tem a tração para a direita. Eu tenho a força de atrito cinético para a esquerda. Vai ser igual a massa de A vezes aceleração. Quem é a massa de A? A massa de A é 6. 6 vezes A. Então, aqui eu tenho 6, 6A. Já para o bloco B, eu tenho o bloco B vai estar descendo. Então, para baixo tem o peso de B, no sentido do movimento, menos a tração que está para cima. Então, isso aqui vai ser a massa de B. Que é a massa de B? 4 quilos. 4 vezes A. Quando eu somar as duas equações, aqui, ó, note que a tração, as duas trações aqui, ó, uma é positiva, outra é negativa, né? Então, elas se cancelam aqui na equação. Só sobra o peso de B. Ó como fica mais fácil. O peso de B, eu já calculei aqui em cima. Ó. Cadê aqui? Ops, 40. É só substituir. Então, fica mais fácil, né? 40. E a força de atrito? Força de atrito, que está negativa, também eu já calculei aqui, ó. Deu 30, né? 40 menos 30, igual a 6 mais 4 é 10. 10A. 10A. Então, 40 menos 30 é 10. 10 sobre 10, que é o 10 está multiplicando aqui o A, ele passa dividindo. Então, vai ser igual a A. Então, deixa eu escrever o A aqui de novo. 10 sobre 10 é 1. Então, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, está aqui o valor da nossa aceleração. O bloco A é acelerado para a direita com esse valor aí, beleza? Já na letra B, ele pede o modo da tração no fio. Olha como facilita, gente, quando você escreve as equações. Porque se você pegar essa equação aqui, para o bloco A, você já tem um valor aqui, ó. A tração menos a força de atrito. Quem é a força de atrito? É 30. Tração menos 30 é igual a massa de A, que é 6, ó, tá aqui, ó.
vezes o A. O A foi quanto? Foi 1. Nota, então você só pega a equação. Claro, você pode dizer assim, professor, eu poderia pegar essa equação de baixo aqui? Pode. Só que às vezes dificulta porque a tração está negativa, né? Você tem que passar para o outro lado. Depois eu prefiro pegar sempre a que está positiva. Beleza? Então a tração aqui vai ser igual a 6 vezes 1 é 6. E o menos 30 passa para o outro lado, fica mais 30. Note, o menos 30 eu vou passar para o segundo membro, né? Quando eu faço isso, ele fica positivo. 6 mais 30, 36. Então a tração no fio vai ser 36 newtons. Então a tração no fio é 36 newtons. Note, nessa questão aqui, você nota que você tem atrito. O atrito faz com que a aceleração no bloco seja um pouco menor. Se você não tivesse o atrito aqui, ó, então você acabaria tendo uma aceleração maior, né? Porque nesse caso aí, todo o bloco estaria sendo acelerado somente pelo o, o bloco está pendurado. Né? Na verdade, se você colocar aqui na equação, você vai ver, se não tivesse a força de atrito, aqui na equação só ficaria 40. Então, 40 sobre 10 seria 4. A aceleração seria maior. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução e estudem, porque é importante praticar para aprendermos, tá bom? Até a próxima. Valeu!